Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esporte. Semana passada, o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, dava uma declaração de que o Pedro não pegou relação porque não havia treinado bem, que não tinha feito uma boa semana de treino, que os números mostravam isso, e aí ele não pegou relação também para o jogo contra o Santos no meio de semana. A equipe do Flamengo perdeu, inclusive, pelo placar de 1-0. O Neymar foi quem fez o gol do time santista. Para o jogo deste domingo contra o Fluminense, ele foi relacionado e no segundo tempo entrou e acabou marcando o gol da vitória da equipe da Gávea, que venceu pelo placar de 1-0. Depois da cobrança de escanteio, Pedro desviou para o fundo do barbante, decretando então a vitória para a equipe flamenguista. Já o jogo da equipe do Sport contra o Botafogo terminou com mais uma derrota do time pernambucano, agora pelo placar de 1-0. Jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogão de bola e o Verdão venceu pelo placar de 3-2. Vitor Roque fez gol, fez o cabeceio, a bola desviou na zaga do Atlético, morreu no fundo do barbante. A equipe do Atlético Mineiro fez 2 gols, um deles, o último, inclusive, da sua equipe, do Hulk, cobrando falta, pancada, como sempre, bateu muito forte, a bola desvia na zaga do Palmeiras, vai para o fundo da rede, mas o Verdão vence por 3-2. Tivemos também na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense vencendo o América por 1-0, resultado que bota a Chape na 4ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 26 pontos. Terminada a rodada, o CRB terminou esta rodada, a 17ª na 11ª colocação. Na Série C do Campeonato Brasileiro, jogando no estádio Rei Pelé, com a volta de Brian, a equipe do CSA ficou no empate em 1-1, num jogo que aconteceu neste domingo à tarde contra o Figueirense. Figueirense que largou na frente, no segundo tempo o CSA fez mudanças e aí o Robinho foi quem fez o gol da equipe azulina. Terminada a partida, 1-1, o CSA fica na 8ª colocação, porém agora secando o Náutico, que joga contra a equipe do Caxias, dentro de casa. O Náutico pode até vencer, mas o Caxias faz de fato uma boa temporada, uma boa Série C do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano, apenas com um empate, já retoma novamente a 8ª colocação, joga o CSA para a 9ª colocação. O CSA vai secar também a equipe do Guarani, que joga contra o Anápolis na casa do adversário, e aí o Guarani vai com a vantagem. Para essa partida deste domingo, o CSA teve como opção no ataque o Igor Bahia, que não vive um grande momento, perdeu gols no primeiro tempo e aí no segundo tempo foi sacado. Vieram as modificações, o Brian, interessante que ele jogou pelo menos em 70 minutos, jogou bem e, logicamente, apresentou uma falta de ritmo de jogo natural, há muito tempo que ele não joga, mas é um cara que dá uma outra consistência ao time azulino, que massacrou, que pisou, que maltratou o time adversário, mas que terminou apenas no empate em 1-1. E aí o treinador do time, Igor Magalhães, falou com a imprensa logo após a partida. Nós pegamos um adversário muito difícil, muito duro, um adversário que tem bons jogadores, mas nós construímos muita coisa. Infelizmente, o nosso momento não é bom. E aí a possibilidade que eles tiveram de uma escapada pelo corredor, faltou um pouco mais do nosso encaixe de área, aquilo que a gente trabalhou muito durante a semana, porque a gente percebia muito que eles tinham uma jogada nesse sentido. E o nosso momento, como não é bom, a única escapada que eles tiveram, eles conseguiram fazer o gol, mas nós tivemos um grande volume, mas nós não conseguimos transmitir em gol. Nós temos que continuar perseverando, lutando, porque a competição ela vem mostrando que ela é muito difícil, não vai ser fácil para ninguém. E o nosso momento, como não é um momento muito delicado, a gente tem que vir para essa retomada logo de vitória para a gente continuar a nossa caminhada. Boa noite, Igor. Hoje você trouxe do banco algumas peças que tinham alguns jogos que não pegavam relação e alguns jogos que não entravam em campo. Danilinho, Robinho, que foi importante com um gol. Qual foi a sua motivação para trazer esses atletas? Foi somente a semana de treino deles que foi boa ou teve algo a mais que você identificou que poderia ser bom para a equipe do CSA hoje com essas novas peças que estavam escondidas ali no elenco? Na verdade, o Robinho teve um problema de lesão, ele ficou um bom tempo parado e aí atrapalhou muito a sequência dele. E a gente precisava dar uma oxigenada em termos de característica, né? O Thiago já estava fora por lesão, a gente não tinha ninguém
O único jogador com característica diferente para fazer um atacante infiltrador por dentro era ele. E a gente conta sempre com a possibilidade de que ele também tem essa possibilidade de finalizar. A bola sempre sobra no pé dele. Né? Então, gerou um pouco de dúvida no começo da semana para até começar com ele, né? Mas a gente tinha um ímpeto de ter a condição de ter um finalizador parado dentro da área para incomodar a linha defensiva dele, mas o nosso momento não é bom e aí quando a gente lançou ele, começamos a infiltrar muito. Aí é bola mais de espaço, né? Ele é um jogador que recebe mais bola de espaço em vez de ficar sustentando. Eu acredito, assim, o nosso momento realmente não é bom, mas eu acredito que nós fizemos um bom jogo. Criamos várias situações. Como a gente está pagando esse preço do momento não ser bom, tudo que nós vamos falar aqui vai ser contrário, até porque a gente pensávamos numa vitória hoje, mas nós pegamos um adversário que tem as suas qualidades também, um adversário muito duro, né, que tem bons jogadores, pintado, experiente, bem treinado, então, enfim. Nós temos que olhar para frente e pensar na próxima rodada. Falta o homem-gol, cara do cabeceio lá na frente. Fez falta hoje, por exemplo, já que o Igor não está bem, não está numa fase muito boa na competição, o Igor? Nós precisávamos, hoje realmente o Thiago fez falta também, né, um jogador importante para nós, vivendo um momento de finalizar bem. O Igor realmente está sentindo um pouquinho essa questão da cobrança, faz parte, é um ser humano. Nós estamos tentando achar e nós não estamos conseguindo, né? Mas agora nós temos que continuar energizando, principalmente porque nós temos que pensar na próxima rodada. Nós temos que pensar. E jogo a jogo, diminuiu a margem de jogos agora. Nós restamos 6 jogos para encerrar a competição. Nós temos que se manter vivo para buscar essa nossa retomada de vitória para a gente alavancar essa pontuação necessária para a próxima fase. Igor, boa noite. O Arner bem comentou sobre a situação do homem-gol, né? Essa falta do homem-gol ali na frente. Mas o CSA como um todo finalizou bastante, né? O Naninho mesmo finalizou umas 5 vezes, se eu não me engano. O que é que falta para o CSA melhorar essa efetividade ali no ataque, né? Essas finalizações? Como o nosso momento não é bom, e aí vai faltando um pouco mais de tranquilidade, né? Por exemplo, a nossa dinâmica ela funciona muito bem. Vários jogadores têm possibilidade de finalizar. Até o Camacho, vocês veem que é um médio central, ele chega muito próximo da área, ele já fez gol, já finalizou em outras partidas, hoje finalizou novamente. Nós pegamos um goleiro também que foi muito feliz, o Igor, na hora que teve a oportunidade de intervir a jogada. Então, enfim, nós que trabalhamos principalmente nesse esporte, nós sabemos que nós vivemos pelos momentos. Tem momentos que as coisas estão tudo favoráveis, tem momentos que as coisas não estão tão favoráveis. Nós temos que saber lidar com esse momento agora. É um momento difícil para nós, porque gera muita desconfiança. E nós, principalmente dentro do trabalho, nós temos que ter a convicção daquilo que nós estamos fazendo. Quando você joga um jogo, principalmente jogando em casa, contra um adversário duro como esse, se você não criar nada, aí preocupa muito, muito. Nós precisamos só a mão no detalhe final. Talvez uma tranquilidade, uma frieza para finalizar na parte final, talvez a nossa rotina normalmente voltar em que bate nenhum, sobra no pé nosso de alguém para poder finalizar como a gente vinha assim no início da temporada, né? Só que agora nós temos que saber conviver com essa questão que nós estamos passando. Igor, você tem um trabalho que vem sendo muito sólido no CSA e essa é a primeira vez que você fica 4 jogos consecutivos sem vencer. Te preocupa que esse momento chegou numa reta final de Série C? Porque alguns times passaram por isso, mas começaram a arrancada. Agora o CSA passa por esse momento, mas com curto tempo para recuperar. Você tem alguma preocupação quanto a isso? Preocupa porque é um momento que afunila a competição, um momento crucial de competição, né? Realmente, nós nunca tínhamos ficado na mesma competição 4 jogos sem vencer. A gente sempre ali, às vezes, oscilava um pouco, mas retomava rápido. Com todo respeito ao nosso adversário hoje, com todo respeito pela equipe que tem o adversário, mas a gente hoje sonhava com uma vitória, né? Porque a gente joga em casa, né? Isso é normal também. Se a gente estivesse jogando em Santa Catarina, eles também projetavam dessa maneira. Isso é o jogo, né? Mas nós temos que continuar acreditando e trabalhando muito firme, com muita energia. Posso ser muito questionado nas questões das escolhas, pode ser muito questionado na questão da estratégia, mas uma coisa não falta é energia, né? Nós temos um time muito energizado dentro do campo. As coisas às vezes não acontecem como a gente quer, mas nós temos que continuar olhando para frente e ter convicção, porque a margem está diminuindo
e nós temos que dar uma resposta rápida em termos de vitória. O nosso ao vivo pergunta o seguinte agora. Você não tem o Enzo, não tem o Baianinho pelo terceiro cartão. Mas pode ter o Thiago Marques, ele me disse que não está sentindo mais nada. Vai depender do que, então, para ele voltar? Ritmo de jogo, como é que é isso? Não, o Thiago recuperar está em campo. O Thiago recuperar está em campo. É um jogador que tem a nossa confiança. Desde quando eu cheguei aqui, é um jogador que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande em termos de qualidade de jogo. Faz gol, né? É o nosso centroavante que consegue fazer muito bem a função dele. Se ele estiver recuperado, ele vai estar em campo. Nós precisamos agora, como ele não teve a condição de ir para campo para fazer os movimentos que o jogo exige, então a gente ainda não tem essa certeza. Mas se ele estiver recuperado, com certeza absoluta, ele vai estar começando. Técnico do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esporte. Para a próxima partida, o CSA agora vai ter que viajar, jogar contra a equipe do Londrina no próximo sábado, 7h30 da noite. Para esta partida, inclusive, com 2 grandes desfalques. Não vai poder contar com o Enzo, recebeu o terceiro cartão amarelo, a mesma coisa acontecendo com o Baianinho. Mas, provavelmente, o CSA terá a volta de Thiago Marques, que faz muita falta ao elenco azulino. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilhe o link com outras pessoas e se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.